direitos previdenciários, né, publicados aí nesse site, certo? Então, olha só, o assunto. Primeiro, como funciona o recurso administrativo no INSS? Segundo, quando você precisa entrar com um recurso administrativo? Terceiro, em que você deve ficar atento na decisão do INSS? Quarto, como recorrer quando um benefício é negado pelo INSS? 5. Como fazer um protocolo quando o recurso de um benefício é negado? E sexto, principais dúvidas sobre um recurso administrativo aí do INSS, certo? Bom, no primeiro assunto aqui, deixa eu voltar aqui para ver o conteúdo como um todo. Como funciona um recurso administrativo? De forma objetiva, o recurso administrativo será utilizado para solicitar uma reavaliação de um requerimento inicial de uma aposentadoria, por exemplo. Na prática, esse recurso fará uma checagem de um benefício anteriormente indeferido pelo INSS. Então, ele vai ser revisado para entender se aquela resposta do INSS de fato fez sentido, né? E se eles têm o mesmo entendimento ao julgar esse processo. Ou eles vão ser contra o INSS, dando direito a esse cidadão através do recurso aí da Previdência. Dessa nova avaliação, o julgamento poderão ocorrer com 2 resultados. O primeiro poderá ser de manter o mesmo entendimento do INSS, mantendo o indeferimento deste processo. Já o segundo poderá ser a troca do entendimento, no caso, o indeferimento pela aprovação desta aposentadoria ou outro benefício que tiver aí sendo recorrido, certo? Então, essa equipe poderá ter um entendimento diferente e dizer um não ao INSS, mantendo o deferimento, a concessão deste benefício, onde esse processo houve aí o recurso, certo? Isso acontece porque não são os mesmos servidores do INSS que vão reanalisar este pedido, que deve ser avaliado por um servidor da Junta de Recursos. A segunda questão: quando você precisa entrar com um recurso administrativo? Durante a busca por uma aposentadoria, por exemplo, os momentos mais importantes será do recebimento da carta de exigência, assim como a escolha do INSS. Para entender melhor, vou trazer aqui uma experiência, um exemplo, Um exemplo. Olha só. O senhor João será este personagem. Certamente o caso do senhor João não seja semelhante à sua, mas provavelmente você conhecerá alguém que já passou por esta situação. Em determinado momento da sua vida, João entrou com um pedido de aposentadoria no INSS. Naquela oportunidade, quando deveria ter sido a atitude de João? Ficar atento
e acompanhar o andamento do seu processo através do meu INSS ou através do número 135, ligando de vez em quando e dizendo, servidor, como é que está o andamento do meu processo. Você não deixar lá esquecido, certo? Porque aquilo que é lembrado, né, não é esquecido. Se você está ali, servidor, o meu processo número tal, 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 como está? Se você não tem esse login. E se você tem esse login, não custa nada você estar ali sempre observando o andamento, qual a mensagem que aparece, para onde está indo, o que está acontecendo com o seu processo, né? O que muitas pessoas, graças a Deus, estão tendo esse entendimento de acompanhar o seu processo. E diante de muitas informações que essas pessoas recebem com andamento, transferência de suas tarefas, essas pessoas chegam aqui no meu canal e fazem suas perguntas para que as suas dúvidas sejam esclarecidas. E eu, com muito prazer, com muito carinho, com muito amor e responsabilidade, sempre estou pesquisando e trazendo essas informações de forma simples, para que as pessoas possam, pelo menos, ter um entendimento básico do que é o seu processo. Certo? E isso é importante. Aliás, essa é uma dica muito importante, certo? Você ficar sempre atento às movimentações do seu processo, também conhecido como tarefas, no INSS, certo? Será possível fazer esse acompanhamento através da central de atendimento 135 ou pela própria internet, você tendo acesso ao site do INSS, ou através do app que você tem baixado no seu celular, Meu INSS, certo? Bom, mas voltando aqui o exemplo de João. Lamentavelmente, João recebeu uma carta com um comunicado que o seu pedido havia sido negado pelo INSS, certo? E o que foi que João fez com isso? Ele ficou quieto, ele se movimentou, ele buscou um advogado para entender melhor, ele fez isso sozinho, ele entende o suficiente para entrar com um recurso, novamente preencher um formulário, questionar o seu direito como cidadão, como segurado do INSS? Bom, neste caso e nessas situações, seria a opção mais vantajosa. O que João fez? Entrar com recurso, questionar diante do não bem grande do INSS, né? Primeiro de tudo, será fundamental você levar 2 fatores em consideração, seja no caso de João e no de um conhecido próximo ou até mesmo seu próprio caso. Primeiro, só será possível entrar com um recurso quando o INSS não reconhece todos os períodos no seu processo administrativo, que poderá ser, por exemplo, o indeferimento por um pedido de aposentadoria, ou um indeferimento por um auxílio-doença, ou indeferimento por pensão por morte, né? Ou, no segundo caso, quando houver a cessação de um benefício que já está ativo. Por exemplo, o INSS para de pagar uma aposentadoria por invalidez com o fundamento de que a invalidez deixou de existir, mas na realidade é um erro do servidor e não do cidadão,
que ainda permanece incapacitado para o trabalho. Mantém ativa a sua incapacidade, certo? O que acontece muito? Diante de uma avaliação, de uma revisão administrativa, esse servidor comete erros. E esses erros levam à suspensão desse benefício, certo? Bom, é importante que, no caso acima, não conceder um benefício, o que será possível? Exatamente entrar com recurso aí, né, no Conselho de Recursos da Previdência. Com essa medida, você poderá reverter a decisão do benefício negado. A ideia é que não seja necessário entrar com um novo pedido, ou até mesmo que você tenha que recorrer à justiça. Então, a primeira tentativa é entrar com recurso no Conselho de Recursos da Previdência Social. A terceira questão: em que você deve ficar atento na decisão? Né? Antes de iniciar um recurso administrativo no INSS, é recomendado que você faça leitura da sua carta de indeferimento. Por quê? Porque ali vai estar disponível as informações, os dados e, né, tudo que contém o motivo do indeferimento. Se você não souber fazer isso só, eu sugiro, né, que você busque a ajuda de um advogado da área da Previdência, um advogado, né, previdenciário, que ele entende, de fato, todos os macetes, todas as burocracias, né, que o INSS oferece, certo? E isso vai evitar que você possa novamente ter o seu benefício negado, certo? Sempre importante ler a carta com atenção, certo? Porque com a leitura, você poderá ter o motivo do INSS não ter concedido a sua aposentadoria, um auxílio-doença ou outro benefício. E esse processo é fundamental. Você saber o porquê da necessidade de você entrar com o recurso, certo? Se o conteúdo da carta não estiver bem explicado, você terá a opção de ir até uma agência do INSS de forma pessoalmente. Aí, você precisa agendar um atendimento presencial para que você possa comparecer e esclarecer todas as suas dúvidas, certo? É importante, para ingressar com um recurso administrativo, você precisará se atentar ao prazo, ou seja, a partir do dia que um benefício tiver sido negado, você tem apenas 30 dias para entrar com o recurso. Isso quer dizer que desde o dia que você tiver recebido esta carta do INSS, você terá um mês, 30 dias, para entrar com este recurso, certo? Nunca deixe para amanhã o que você pode fazer hoje mesmo. É uma iniciativa importante, porque quando se trata de exigência, por exemplo, quando você também tem que enviar documentações para o INSS,
você também tem apenas 30 dias. E cada dia que passa se torna mais curto para que você possa enviar essas documentações. E se tiver algum erro na hora do envio? E se obtiver algumas informações que você precisa fazer o reenvio? Se você fizer isso com um tempo muito curto, você pode perder o seu direito, certo? Então, isso é importante. Olha só. Outro exemplo. Agora é a vez da Rosa, né? A Rosa fez um pedido de aposentadoria no dia 15 de fevereiro de 2022. Apenas exemplos de prazos. Porém, ela recebeu a carta de um indeferimento do seu pedido no dia 10 de setembro do mesmo ano. Consequentemente, como o prazo seria de um mês, no caso 30 dias, para entrar com recurso, Rosa tem até o dia 10 de outubro para preencher um formulário de recurso e fazer o protocolo. Infelizmente, ela deixou esse prazo passar. O Instituto não aceitou o recurso que já estava fora do prazo. Ela deixou passar esses 30 dias. É apenas um exemplo aqui que eu estou trazendo para vocês, certo? Bom, a alternativa, no caso de Rosa, deveria ter sido fazer um novo pedido de uma aposentadoria. Só assim seria possível repetir essa avaliação. Por quê? Porque ela perdeu o prazo. Ela teve o benefício negado, né? Quando o benefício é negado, é arquivado, certo? Ela perdeu o prazo de entrar com recurso, então a solução é entrar de novo com um novo pedido de uma aposentadoria ou um auxílio-doença, por exemplo. Certo? Por isso, é tão importante e fundamental que você fique atento a todo e qualquer prazo vindo do INSS ou Conselho de Recurso da Previdência Social, certo? Quarta questão. Como recorrer quando o benefício é negado? As principais características de um recurso, tanto a forma de você entender a decisão do INSS, quanto no qual será melhor a oportunidade para fazer o seu pedido, certo? Para o seu recurso ter mais chance de ser aceito, você precisará preencher as informações do formulário obrigatório do INSS, certo? Esse documento será um formulário de recurso da Junta de Recursos da Previdência Social. Ele poderá ser impresso e preenchido à mão ou até mesmo diante do próprio site na internet, certo? Quinta questão. Como fazer um protocolo de recurso quando o benefício está negado? Depois que você tiver juntado e enviado todos os documentos para o INSS, essa etapa servirá para que o Instituto possa fazer a análise dessa documentação. A etapa de análise da documentação te ajudará a obter a concessão de um benefício. Isso dentro do INSS, né? É como a gente chama fase inicial do reconhecimento de direito, certo? Nesse momento, é que você receberá um número de protocolo, como aquele gerado, que pode ser de forma automática, pelo próprio sistema, né, automático do INSS, ou até mesmo por um servidor, certo?
guarde o número desse protocolo, porque ele será necessário para acompanhamento do seu processo. Qualquer movimentação que você faça com o seu processo, né? Se seja uma ação direta no INSS que você vai de forma presencial, você vai levar o seu CPF, que é o importante, e o número do seu processo, o código, né? Com a escrita ali NB, que é um código de identificação do seu processo. Por tudo que passar, sempre vai ter esse mesmo número para que seja identificado, certo? Conheça as 3 fases deste protocolo. Primeiro, você poderá fazer o protocolo por meio da central 135, você ligando para o INSS, agende um horário, por exemplo, na data combinada, se você deverá comparecer na agência do INSS para protocolar tanto o recurso ou o seu requerimento de forma presencial, certo? A segunda opção, pela internet. Você também pode realizar o protocolo de forma digital, certo? Acessando a internet através do Meu INSS. Você vai ter acesso a essa página através de agendamento/requerimentos, encontrando a opção Serviço Desejado, no caso do benefício negado, recurso e atendimento à distância, certo? E no caso de requerimento, você vai preencher ali o seu requerimento e ali vai gerar um número de protocolo, certo? Você precisará estar com todos os documentos necessários para digitalização, no caso, né, de você preencher os seus dados através do formulário da internet. De forma presencial, também, você precisa ter as documentações necessárias, porque o atendente, o servidor ali, ele vai pedir, certo? Terceira opção, via Correios. A terceira e última alternativa de envio de um recurso será por intermédio dos Correios. Nesta modalidade, será fundamental que você encaminhe a lista de documentos, todos autenticados, para o INSS. Certo? É importante destacar que, na agência dos Correios, você deverá enviar um recurso, por exemplo, por correspondência comum mais AR. Essa sigla, AR, quer dizer aviso de recebimento. Além disso, o endereço de envio terá que ser dado à agência do INSS que emitiu a decisão, no caso de um recurso para o Conselho de Recursos da Previdência Social. Certo? Bom, sexta questão. Principais dúvidas sobre um recurso administrativo. Você precisa de um advogado para fazer um recurso ou para preencher um formulário de um recurso de um benefício? A resposta é não, se você souber fazer isso, certo? Um dos pontos mais interessantes de um recurso é que ele não dependerá de um advogado. Você poderá fazer esse procedimento sozinho, assim como mover este recurso no INSS, acompanhar esse recurso no INSS, certo? No início deste conteúdo, o recurso servirá como meio de reverter a decisão que o INSS teve diante desse processo negando, certo? A grande vantagem de um recurso será a de você conseguir acelerar a sua aposentadoria, por exemplo. Porque se você for brigar na justiça, pode demorar muito mais,
certo? Então, no Conselho de Recurso, diante de toda demanda e de toda demora, ainda a resposta pode ser mais rápida, certo? Neste caso, sem que haja necessidade de fazer um novo pedido no INSS ou até mesmo você tentar um benefício pela via judicial. O que acontece depois que o seu recurso estiver protocolado? Primeiro, depois de protocolado, o processo será entregue a um relator. E o relator será um funcionário que irá analisar o processo. Após analisado o processo, o relator vai colocá-lo na pauta dos processos que serão julgados por um colegiado. Analisando o processo, o relator colocará o documento na pauta dos processos e, assim, ele será julgado por outro colegiado. Esse colegiado será formado por 3 representantes. Primeiro, um do governo, segundo, da empresa ou um dos trabalhadores. Quarto, após ser julgado, o processo voltará para o INSS. Certo? Em caso em que envolva matérias como médicas, por exemplo, que necessita de perícia, um membro da assessoria técnica médica do Conselho de Recursos da Previdência estará presente nesse julgamento. Na oportunidade em que um processo entrará na pauta, isso será divulgado no próprio site do e-Recursos. Inclusive, essa mesma movimentação também será fixada em forma de lista no órgão julgador, que é o e-Recursos, que é a junta de recursos. Certo? Agora, o importante. Quanto tempo fica um processo no Conselho de Recurso, no período que você entra com recurso, esse recurso é reanalisado, é julgado, tem o entendimento do relator, né, e de toda a equipe ali responsável, e volta para o INSS. Por que eu estou trazendo esse assunto hoje aqui? Para responder uma escrita que me fez uma pergunta. E a pergunta dela foi: Verusa, eu entrei com um processo no Conselho de Recursos e já tem 30 dias e nada. Eu liguei para o INSS e eles me informaram que fica lá, no mínimo, 85 dias. Isso é verdade? Então, diante dessa dúvida, eu achei necessário trazer todo esse assunto para que vocês, né, saibam. Infelizmente, hoje a gente, né, tem aí uma demanda muito grande, né? Esse prazo de 85 dias é lei, é do mesmo jeito que o INSS tem para conceder um benefício de 30 ou até 45 dias ou 60 dias no máximo, ter esse processo concedido e não está acontecendo. Do mesmo jeito é o Conselho de Recurso. Ele tem um prazo, né, para ser julgado em até 85 dias para poder devolver esse processo já com entendimento para o INSS, para que o INSS possa entrar em contato com esse segurado e dizer: olha, seu processo foi concedido,
O entendimento do Conselho do Recurso foi conceder, foi deferir, ou o Conselho de Recurso manter o mesmo entendimento do INSS, indeferir, negar. Só que a realidade que temos hoje é outra. Tem processos no Conselho de Recurso que já tem 2 anos, 3 anos, 4 anos. Certo? O órgão julgador, o Conselho de Recurso, terá 85 dias para julgar e devolver o processo ao INSS. De acordo com o Instituto, esse prazo começará a correr depois que o processo for protocolado, for enviado para o Conselho de Recurso e o Conselho de Recurso receber esse processo. Em situações de demora, será possível fazer uma reclamação pela internet ou pelo telefone, ou seja, caso o prazo ultrapasse 85 dias. Então, se você enviou um requerimento, um recurso para o Conselho de Recurso da Previdência e já passou 85 dias, né? Você pode ligar e questionar o porquê da demora, certo? Pela internet, você precisa acessar o site da ouvidoria do INSS e já pelo telefone, uma reclamação pode ser registrada também através da central 135. Cabe destacar, contudo, que após a decisão ser definida pelo órgão julgador, no caso, o Conselho de Recurso, haverá um outro prazo. Sendo assim, esse órgão terá 20 dias para devolver o INSS e fazer com que o Instituto cumpra a decisão estabelecida, a implantação do benefício, que é outra canelada. Tem processos que já tem 4 meses, 5 meses, 6 meses, porque muitos comentários são deixados aqui. Processos que chegaram ao INSS, para o INSS implantar, e o INSS botou no repositório. Está lá guardado. Né? Outro ponto importante. É possível você assistir um julgamento do seu processo, do seu recurso? A resposta é sim. Você sabia que você pode assistir? Sim. Com isso, além do INSS permitir que um segurado assista ao julgamento, ele também permitirá a chamada sustentação oral. Certo? Então, como é que você vai assistir o julgamento do seu processo? Para assistir um julgamento, será necessário você fazer uma solicitação prévia. Você vai entrar no site do INSS ou você vai ligar para 135 e dizer, olha, o julgamento do meu processo está previsto para tal data. Eu quero assistir. Será necessário fazer uma solicitação e essa solicitação poderá ser realizada através de um formulário do próprio recurso. Certo? Igualmente, será possível fazer um pedido direto no órgão julgador, o próprio Conselho de Recurso. O pedido será juntado no processo. Então, você entrando em contato com o Conselho de Recurso, você pode dizer, olha, no dia que o meu processo tal, número tal, CPF tal for julgado, eu quero assistir. Então, o seu pedido será juntado ao processo e no dia que for julgado, eles entrarão com antecedência, avisando o dia, hora e como você vai ter acesso. Certo? Com o pedido feito, haverá um comunicado com data, hora e local do julgamento.
Caso inexista uma solicitação prévia, o comunicado não será enviado. Portanto, se você precisará descobrir as informações como data, hora e local do julgamento. Mas fique tranquilo, isso não impedirá você de assistir à sessão de julgamento deste processo. Certo? Caso você não faça essa solicitação prévia, um comunicado não será enviado e você não terá como saber que procurar sozinho essas informações como data, horário e local do julgamento. Então, se você não solicitar no dia do julgamento, você não tem como saber. E se você não sabe, ou se você sabe que vai ser julgado, mas você não enviou o pedido para que você possa ter acesso nesse dia, você vai ter que buscar isso sozinho, certo? Ao comparecer, você poderá assistir normalmente, se você souber dia, hora e local, mesmo sem fazer o pedido com antecedência, você poderá chegar nesse dia e assistir. Porém, a importância é de você fazer esse pedido antes, para que eles possam anexar esse pedido ao processo e lhe enviar também a notificação com antecedência, para que você compareça ou para que você tenha os meios necessários para acompanhar esse julgamento, certo? No segundo passo, como fazer uma sustentação oral. Além de assistir o seu julgamento, o segurado também poderá fazer uma sustentação oral. A sustentação oral será a oportunidade concedida a um trabalhador, por exemplo, para que ele possa defender o seu direito a uma aposentadoria, isto é, antes de a junta recursal terminar esta decisão, antes de ser julgado. Porque depois que ele julgou, bateu o martelo, acabou-se. Certo? Ainda vale sublinhar que o trabalhador também poderá fazer a sustentação oral de outros benefícios previdenciários. Na sustentação oral, você pode falar, por exemplo, a validade dos seus documentos, cálculo apresentados pelo INSS que você não concorda, resultado de um laudo médico que você não concorda. Então, você pode questionar isso na hora do julgamento, certo? O segurado também pode optar por isso e deverá solicitar a sustentação no próprio formulário do seu próprio recurso, certo? Então, tudo isso é importante. Muitas vezes o trabalhador ou o segurado não tem a noção dos seus direitos, certo? Por isso que uma ação do advogado, quando o advogado ele é honesto, né? Porque, graças a Deus, muitos profissionais honram a sua faculdade, os seus estudos, as suas noites perdidas de sono para atuar nesta área, para dar direito ao cidadão que busca os seus benefícios. Mas tem aqueles advogados, tem aqueles profissionais, como todas as áreas, que você pergunta e ele não te diz nada. Certo? Ele mal tem uma conversa com você e diz, tá andando, tá parado, tá na mão do juiz, e morreu ali. Mas o advogado, ele tem direito de falar para você tudo isso, para que você possa acompanhar, certo? Outro assunto importante. Se o seu recurso está em outro estado, por exemplo, como você faz? Talvez pareça estranho, mas haverá situações em que um recurso poderá ser encaminhado para outro estado. E você precisa saber o significado disso. Acontece muito
quando, né, a demanda é muito grande em uma região e esses processos, como acontece no próprio INSS, é enviado para outras regiões, certo? Eu já recebi aqui muitos comentários de processos que estavam, por exemplo, na 14ª junta e foi para a 18ª junta ou para a 22ª junta. Né? Então, por que ocorre isso? Por conta da demanda, por conta da necessidade de levar de um lugar para o outro para, né, uma avaliação, um julgamento aí menos demorado, certo? Essa situação pode ocorrer quando um órgão julgador, um conselho de recurso ou uma junta de recurso, está abarrotados de processos de recursos. Essa sobrecarga será tanta que eles não conseguem ter acesso e eles dão a resposta razoável e no tempo mínimo, né? Então, o que eles fazem? Eles enviam para outras unidades. Portanto, isso significa que um recurso será enviado para outra junta de recursos, com menos volume de processos. E isso existirá a troca de estados, justamente para garantir que o seu recurso não fique parado por tanto tempo sem um julgamento, sem uma decisão. Então, está aqui todo o conteúdo muito importante desse site, que eu vou deixar na descrição depois, para que vocês possam ler com calma, certo? Porque aqui esclarece muitas dúvidas, tanto da área do próprio INSS, quanto do Conselho de Recursos da Previdência. Então, aqui eu recebo muitas informações, né, de mudanças, de processos, tarefas, de uma região para outra, de uma central, né, SEAB, que é o reconhecimento de direito do cidadão, do processo, para uma superintendência regional de outra região. Por exemplo, a superintendência sudeste da primeira região, que sai de lá e vai para a sudeste da terceira região, que se localiza no Rio de Janeiro. Ou sai do Rio de Janeiro e vai para a superintendência nordeste, que se encontra aí em Pernambuco, né? Então, essa transferência, esse andamento, essa movimentação é por conta da demanda. E graças a Deus, diante, né, do pequeno estudo que eu tenho, Deus me dá essa sabedoria, essa inteligência de eu ler, entender, pelo menos, o básico, para que eu possa trazer para vocês, certo? Agora eu vou tentar aqui abrir o site, né, que traz as novidades aí sobre o futuro do INSS em 2023, certo? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui abrir o site O Globo, né? Mas isso já está em vários sites postado hoje à tarde, certo? Carlos Lupe nega a existência de déficit da Previdência. Significa que a Previdência não está quebrada. Essa história, né, da equipe de transição dizer que o INSS está quebrada, está no abismo, segundo o ministro, né, da Previdência, Carlos Lupe, isso não existe. Né? O INSS não está quebrado, certo? E também o ministro, ele quer mudar a idade das aposentadorias e também promete o fim da fila do INSS. Segundo dados oficiais, em 2021, a Previdência Social
o RGPS registrou um déficit de 262 bilhões. O novo ministro da Previdência, o senhor Carlos Lupe, afirmou, ao tomar posse, nesta terça-feira, portanto, ontem, ou hoje, que não acredita no déficit da Previdência e que promete acabar com a fila do INSS. Ele também defendeu a criação de idades diferentes de aposentadorias pelo país, dependendo da região em que a pessoa viva. E isso é bom. Eu concordo com isso.